Alvíceras. Alvíceras. História da Igreja de Cristo de Henri Daniel Rups. Hoje, o Concílio de Nicéia em 325. No outono de 324, Constantino venceu definitivamente seu cunhado Licínio e ficou senhor do Oriente, como já o era do Ocidente. E a gente sabe que isso se deveu à sua grande obra, ao seu grande feito militar, que foi a batalha em Ponte Milvio. Porém, ao entrar em Nicomédia, mais como mensageiro de Cristo do que como senhor, viu com horror que pesava sobre a igreja uma ameaça de divisão bem pior do que aquela que pesava sobre a igreja, bem pior do que aquela que ele pensava ter evitado na África. Apavorado, cheio de desespero, perdeu o sono e meditou sobre o assunto durante longas noites passadas em claro. Quando se tratava de matéria religiosa, este grande político raciocinava como um gendarme, cheio de boas intenções. Em todas as discussões teológicas que fossem sutis e decisivas, apenas via uma coisa: o perigo que ameaçava a cristandade e que lhe cabia a ele afastar a qualquer preço. Custava-lhe admitir que se discutisse tão ferozmente sobre as palavras que lhe pareciam tanto mais insignificantes quanto mais era a sua ignorância sobre o assunto. Posto ao corrente da propaganda ariana, não desperdiçou uma oportunidade tão excelente de intervir numa questão em que o seu querido cristianismo estava em crise e escreveu imediatamente uma longa, veemente e patética carta aos dois adversários, o bispo e o sacerdote rebelde, que se encontravam ambos em Alexandria naquele momento. Então, o Constantino, ele meio que tomou para si como uma questão de dever, de honra, de compromisso, defender o cristianismo, seu sumo pontífice, seu sumo defensor do cristianismo. E, por ocasião do surgimento do arianismo, obviamente que ele vai meter o bedelho dele na questão que envolvia inicialmente no Oriente, o bispo Ário e o bispo Alexandre de Alexandria e o sacerdote que ficou conhecido como rebelde Ário de Alexandria também. Essa carta bastante curiosa revela-nos bem a sua psicologia religiosa. Se tinha razão para censurar aos alexandrinos tomados em conjunto o seu excessivo amor pelos exercícios do espírito, que levam sempre a discussões ociosas, também se liam na carta saída da pena imperial frases como estas: refletindo sobre a origem da vossa divisão, vejo que a causa é insignificante e não é suficiente para pôr as almas em tanto alvoroço. Há questões em que é tão inútil perguntar como responder. Veja, vou até repetir. Há questões em que é tão inútil perguntar como responder. Perfeito. Quantas pessoas... Veja, o Constantino ele era analfabeto, tá? Aqui a carta é dele, mas não quer dizer que ele escreveu. Quantas pessoas há que compreendam uma matéria tão difícil e possam ter sobre ela uma opinião? De novo eu vou reler essa parte. Quantas pessoas há que compreendam uma matéria tão difícil e possam ter sobre ela uma opinião? No fundo, pensais o mesmo e podeis facilmente chegar à mesma comunhão de ideias. Permanecei unidos, voltai à vossa mútua caridade, porque decisivamente não se trata em vós de um ponto essencial da fé. No culto de Deus, ninguém pensa em introduzir um novo dogma. Fecho aspas. Então veja como era conciliatório o tom de Constantino. Esta boa vontade era deveras comovente, mas o seu simplismo era igualmente absurdo.
pôr de acordo aqueles que afirmam a divindade de Jesus e aqueles que, diferentemente, a negam, é o mesmo que conciliar os contrários. Mas Constantino parecia estar convencido nessa altura de que a sua onipotência acabaria por consegui-lo. Mandou entregar a carta por um enviado extraordinário, investido de amplos poderes de investigação e execução, que era um dos seus conselheiros eclesiásticos, o espanhol Ósio de Córdoba, ou Ósio de Córdoba. Este homem estava longe de ser um ingênuo ou um tolo. Era bispo, um grande bispo, já com perto de 70 anos, mas tão vigoroso, que viria a morrer mais que centenário naquela época. Um confessor da fé que trazia na sua carne as marcas gloriosas do martírio e, sem sombra de dúvidas, um verdadeiro homem de Deus. Grave, sábio, firme em questões de disciplina, sisudo, porém pouco propenso a discussões estéreis, sem importância. Este provinciano cheio de rugas talvez não estivesse talhado para compreender os sutis doutores de Alexandria, mas quem sabe se isso não seria até melhor. Não foi necessário muito tempo para que Ósio formasse uma opinião. Depois de se ter posto em contato com o episcopado egípcio e de ter assistido a um pequeno concílio regional, não ocultou que tomava partido por Alexandre contra Ário. Ou seja, o Ósio ficou, digamos, do lado de Alexandre de Alexandria, do lado ortodoxo, portanto. Quando perceberam isso, os partidários do padre rebelde sublevaram-se na cidade e chegaram até a destruir algumas estátuas do imperador. Ou seja, verdadeiros iconoclastas. Na mesma ocasião, um concílio provincial reunido em Antioquia para eleger um novo bispo terminava em tumulto, porque, tendo se discutido a questão de Ário, 3 ou 4 prelados, entre os quais Eusébio de Cesareia, aquele da história eclesiástica, tinham defendido descaradamente o herege. Era preciso por fim a tudo aquilo. Enquanto Ósio regressava a Nicomédia, seguido pouco depois por Alexandre e mais tarde por Ário, enquanto o imperador mandava ao Egito 2 oficiais do palácio encarregados de restabelecer a ordem e reprimir os arianos amotinados, enquanto, enfim, os partidários do rebelde eram obrigados a pagar 2 vezes o imposto normal de capitação, Constantino decidia resolver de uma vez por todas essa aborrecida história. Bastante convencido, como sempre, de que conseguiria arranjar tudo, pensou em julgar pessoalmente o caso, pois, como escreveu candidamente ao homem de ferro assim chamado Ário, ele saberia sondar o fundo do coração. É o que se dizia dele. Mas mais prudentes, os seus conselheiros eclesiásticos, principalmente Ósio e os prelados de Antioquia, aconselharam-no a reunir uma assembleia plenária, presidida por ele, para julgar o assunto a fundo. Veja aqui o concílio de Nicéia sendo aos poucos planejado. Tá? E veja, esse é o contexto, a causa, a motivação para os preparativos desse futuro concílio. Estamos imediatamente antes, dos momentos antes do concílio. Então, friso aqui, qual é talvez o grande motivador do concílio? A situação ariana, a querela ariana, ok? O concílio de Nicéia se deu especialmente, mais do que por qualquer outro motivo, pelo motivo
da existência da polêmica ariana. E volto a relembrar o que era a questão ariana, o que foi a heresia ariana. Nada mais, nada menos do que uma heresia cristológica que dizia que Jesus Cristo, ele era ou estava subordinado ao Pai. Ele não era Deus como o Pai, ou seja, negava a divindade de Jesus. Ainda que arianos mais leves, mais brandos, menos radicais, dissessem que Jesus era sim Deus, mas um Deus menorzinho, não tão grande como Deus Pai. Este sim era o maior de todos. Ainda que estes arianos mais brandos, menos radicais, dissessem isso, ou seja, não exatamente negando a divindade de Jesus, o fato é que, ao fim e ao cabo, quando se infere até as últimas consequências essa afirmação, ver-se-á que sim, isso na prática acaba negando a divindade de Jesus. Voltemos então para o texto. Como se sabe, havia já muito tempo que a igreja conhecia a instituição conciliar. Não se tinha realizado o primeiro concílio em Jerusalém no ano 49, quando São Paulo e os apóstolos tinham examinado juntos a questão judaica? Na igreja primitiva, sempre que houvera necessidade de fixar pontos graves de disciplina, tinham-se celebrado reuniões regionais, e na África, assim como na Itália, essas reuniões efetuavam-se regularmente, a fim de manter os laços entre os chefes da cristandade. No Oriente eram mais intermitentes, mas tinha-se visto celebrar um grande número delas em Alexandria, em Antioquia e mesmo em Ancira, atual Ankara, em plena Ásia Menor. Estava lançada a ideia de um concílio que reunisse toda a cristandade, que materializasse a unidade da igreja, numa reunião gigantesca. O concílio era e ainda é um expediente para unir as igrejas distantes entre si geograficamente e culturalmente. Mas já foi muito mais importante. Constantino perfilhou-a com alegria. Ou seja, Constantino viu com boníssimos olhos essa reunião. Para um império unido, uma igreja unida, nada mais natural. Esse era o seu lema. O universo, o ecumene, ou seja, uma das designações, um dos significados de ecumene é justamente o universo. Daí que o ecumenismo é a reunião de igrejas necessariamente diferentes entre si, mas que necessariamente também guardam um fundo, um resquício, um ressaibo de uma essência de igualdade. O universo, ou o ecumene, como se dizia em grego, tinha um único chefe, que era ele, Constantino I, o Grande. O concílio que restituiria a unidade à igreja seria universal, ecumênico, portanto. Assim foi decidido o primeiro concílio ecumênico. Então, o primeiro concílio não foi o de Nicéia, evidentemente. Mas o primeiro concílio foi lá da Bíblia, Jerusalém. Está na Bíblia. Agora, o primeiro concílio ecumênico foi, sim, o de Nicéia. A reunião foi preparada durante o inverno de 324-325. O lugar em que se pensou inicialmente foi Ancira, mas julgou-se que a longínqua cidade continental seria de difícil acesso e que para uma sessão de primavera, o clima dos altos planaltos da Ásia Menor seria excessivamente agressivo. Escolheu-se, portanto, Nicéia, cidade da Bitínia, próxima do mar Propôntide, esse é o nome do mar, vizinha de Nicomédia e daquela Bizâncio que começava a transformar-se em capital e onde o mês de maio era muito agradável. O primeiro concílio ecumênico seria, portanto, o concílio de Nicéia.
Constantino fez as convocações diretamente, convidou pessoalmente cada um dos bispos por meio de cartas repassadas do mais tocante respeito, no dizer de Eusébio. Quem foi convocado? Quem apareceu? Sempre cheio de entusiasmo, Eusébio afirma que, abro aspas, a flor dos ministros de Deus chegou de toda a Europa, da Líbia e da Ásia, fecho aspas, e que, abro aspas, uma só casa de orações, como que dilatada pelo poder divino, reuniu sírios, cilicianos, fenícios, árabes, palestinos, gente do Egito, da Tebaida, da Líbia, da Mesopotâmia, fecho aspas, e que se contavam também o bispo da Pérsia, macedônios, trácios, aqueus, epirotas, e até que, abro aspas, os mais distantes vieram da Espanha, como, por exemplo, um muito ilustre, fecho aspas. Já sabe que ele está falando aqui de Ósio de Córdoba. Através de toda esta ênfase, adivinha-se a verdade. O Oriente estava muito mais abundantemente representado do que o Ocidente. Embora o imperador se tivesse responsabilizado pelas despesas de viagem de qualquer bispo que quisesse vir, os bispos latinos eram pouco numerosos. Obviamente, estava lá Ósio, o muito ilustre, assim chamado, bem como Ceciliano, de Cartago, um bispo calabrês, um de Die, na Gália, e também um da Panônia, bispos todos estes ocidentais. Mas uma meia dúzia de 6 ali apenas, como eu disse, a maioria esmagadora era do Oriente. Era esta, mais ou menos, a representação do Ocidente. Quanto ao bispo da cidade imperial, o Papa Silvestre, não tendo podido comparecer em razão da sua idade avançada, fez-se representar por 2 prelados da sua igreja, Vito, não tem R não, Vito e Vicente, dupla sertaneja, claro que não, estou brincando, Vito e Vicente, 2 prelados. Quantos eram esses delegados de toda a cristandade? Eusébio de Cesareia fala de 250 e acrescenta que eram acompanhados de tantos sacerdotes, diáconos e acólitos que era impossível contá-los. Uma muvuca, uma miríade, uma mó de gente. Santo Atanásio menciona outra cifra, 318, um número que, cá entre nós, se tornou tradicional. Lembra de Gideão e os seus 318? Até aqui na Igreja Universal, com a Fogueira Santa de Israel. Seja como for, era uma assembleia considerável pelo número e, sobretudo, pela qualidade dos seus membros. Quer fossem 250, quer tenham sido 318. Destacavam-se homens célebres, cujos nomes a voz do povo cristão tornara muito conhecidos, como os taumaturgos Espiridião e Tiago de Nísibis, que, segundo se dizia, haviam ressuscitado mortos. Os confessores da fé Potamão de Heracles e Pafúncio da Tebaida, que tinham sofrido o vazamento de um olho no tempo do perseguidor Maximino, ou ainda Paulo de Neo-Cesareia, que trazia nas mãos as cicatrizes dos ferros em brasa que Licínio, que é aquele filho da mãe, lhe mandara aplicar. Constantino podia contemplar com orgulho esta Assembleia Única de Santos, reunida por sua iniciativa. Eu não sei se eu diria isso que o Daniel Rups diz aqui, Assembleia Única de Santos. Não sei se todos ali eram santos. Estou dizendo também que não tinha santo algum ali. Agora, é verdade que é de se admirar, né, que pessoas como o taumaturgo Espiridião e o Tiago de Nísibis, e principalmente os confessores Potamão de Heracles e Pafúncio de Tebaida e outros que tais, que sofreram martírios, né,
Não, martírio não, porque martírio é matar a pessoa. A pessoa não poderia estar ali morta, né? Mas sofreram agruras, cruéis vicissitudes, sofrimentos, ou ainda se preferir uma palavrinha mais maneira, uma palavrinha mais difícil, grandes sevícias, né? Sevícias, como essa de o camarada foi para lá com um olho só, né? O outro foi para lá com cicatrizes nas mãos, porque lhe impuseram ferros em brasa sobre elas. É realmente assim, coisas que aconteceram a essas criaturas no momento em que elas estavam apenas manifestando a fé delas, cultuando o Deus delas. E foram muitas mortas, outras sofreram tamanhas crueldades, né? Tamanhas obras enfim, de tortura. E agora, como que o mundo dando volta, né? E ele realmente a dar, eles estão agora por cima da carne seca, ao lado do grande imperador e o imperador ao lado deles. Isso é o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia não é apenas uma reunião, o valor do Concílio de Nicéia, o símbolo do Concílio de Nicéia, não se deve apenas ao fato de ser o primeiro ecumênico, ao fato de ser aquele que vai estabelecer algumas das principais doutrinas ou alguns dos principais dogmas da cristandade. Não, também tem esse valor simbólico do que ele representou para a história da igreja e para aquele momento da igreja e para aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, naquele lugar, como esses que sofreram aqui que a gente narrou. A sessão de abertura teve lugar em 20 de maio de 325, evidentemente, com discursos. Precisamos imaginar o estado de feliz exaltação, ditosidade, venturosidade em que se encontravam todos estes homens. O contato tão comovente entre irmãos que nunca se tinham visto, a prodigiosa reviravolta da situação que fazia dos supliciados da véspera os triunfadores de hoje. Veja, você que vem lá da Casa do Chapéu, como esse, por exemplo, que veio da Espanha ou da França, da Gália, né? Aí atravessa meio mundo, literalmente, chega até uma cidade chamada Nicéia, lá no Oriente, e sem nunca ter estado no Oriente, e apenas ouvir falar que tem igreja lá que é cristã também. Quando você chegar lá e você vê com seus olhos um irmão de fé igualzinho ou parecido com você, que cultua o mesmo Deus que você, e assim, pitorescamente, impressionantemente, praticamente sem nenhuma diferença dogmática, né? Isso é uma das, talvez, das evidências maiores que atestam o controle subjacente do Espírito de Deus por sobre a sua igreja, corpo místico. 10 anos atrás, a maior parte deles, e alguns apenas um ano antes, os dos territórios de Licínio, tinham vida de proscritos, e uma perpétua ameaça pairava sobre as suas cabeças. Agora, deparavam com o fausto dos palácios, a majestosidade das cerimônias, a guarda de honra que lhes apresentava armas. Compreende-se bem que tenham sido imensos a emoção e o reconhecimento. Um bispo disse-o ao imperador, e esse respondeu fazendo votos para que, por meio da união íntima das almas, fosse dada ao mundo a concórdia, o arbítrio pacífico e lei de todos. E nesse tom começava o concílio. Aconteceu com este voto o mesmo que acontece com todos os que se emitem na abertura dos congressos. Logo que se entrou em questões verdadeiramente graves, verificou-se que havia duas tendências que se defrontavam e que elas eram irreconciliáveis. Ário, se não estava no concílio, pelo menos movimentava-se pelos corredores e orientava com conselhos hábeis e táticos o grupo dos seus partidários. Tinha a apoiá-lo na Assembleia uma boa quinzena de bispos, entre os quais sobressaía Eusébio de Nicomédia, que estava em vias de reconciliar-se com Constantino. Houve,
toda uma série de manobras sutis. Lembro que Eusébio de Nicomédia vai ser aquele que vai batizar o próprio Constantino no final de sua vida, no leito de morte, ou seja, muito próximo ao imperador. Logo, se ele é muito próximo ao imperador, sua filosofia herege, ariana, também estaria muito próximo, perigosamente próxima ao imperador. Ário preparou e fez pronunciar por um dos seus amigos um discurso em que, acentuando com ênfase o que nas suas teses se opunha vitoriosamente às heresias outrora condenadas, deslizava sutilmente sobre pontos contestáveis dessas teses, envolvendo-os num vocabulário propositadamente vago. Muito hábil esse padre. Um grupo de bispos tentou compor as coisas empregando, para definir Cristo, apenas termos usados na Escritura, o que escamoteia ainda melhor a heresia. Não se poderia dizer, por exemplo, que o Verbo é de Deus, que é Filho de Deus, que é a força e a imagem do Pai? Bom, se o Verbo é de Deus, já fica aqui uma ideia de que se é de Deus, não é Deus. É diferente ser de Deus e ser Deus. São termos da Escritura. Quem vai dizer contra? É apenas a interpretação que está errada. Depois ele vai dizer, Filho de Deus, está na Escritura. A Escritura diz que Jesus é Filho de Deus. Ah, se é Filho de Deus, como é que vai ser o próprio Deus? Nasceu de Deus, logo derivou de Deus, logo, onticamente falando, está um degrauzinho abaixo de Deus. Não é como Deus. E depois a expressão a força e a imagem do Pai. Logo, não é o Pai. É claro que eles não citaram as outras passagens que sugerem o oposto, como aquela, onde o próprio Cristo diz que ele e o Pai são um, lá no Evangelho de João. A isto os arianos responderam com ironia que subscreviam de boa vontade essas fórmulas, tanto mais que podiam ser entendidas no sentido que eles lhes davam. Eusébio de Cesareia, por seu lado, tentou salvar Ário, submetendo à aprovação um símbolo que deixasse uma porta aberta aos equívocos, mas não teve quem o acompanhasse. A verdade é que todas essas discussões eram vãs. Os partidários mais ou menos declarados de Ário bem podiam lançar mão de todos os recursos da dialética que tinham contra eles o mais profundo sentimento cristão. Para além de todas as argúcias, havia um ponto que se impunha ao próprio espírito do cristianismo, um ponto que o diácono Atanásio pusera em foco desde a sua juventude e que era um dado fundamental e uma pedra angular: a redenção. A redenção. Ora, a redenção não terá sentido se não for o próprio Deus quem se tenha feito homem, se Cristo não for, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta afirmação de São João pressupõe que o Logos é plenamente Deus e não um homem divinizado à maneira pagã, o que é bem diferente. O Filho não é uma criatura, existiu sempre e sempre se conservou ao lado de seu Pai, unido a ele, distinto, mas inseparável. Distinto, mas inseparável. Foi sempre infalível e perfeito. Foi isto que o concílio exprimiu ao afirmar que o Filho é consubstancial ao Pai. É isto que significa. No credo niceno, quando se diz que o Filho é consubstancial ao Pai. Ário foi, portanto, condenado. Voto vencido. Quando deram a conhecer ao concílio alguns fragmentos da sua Thalia, aquela obra que ele escrevera para propagandear suas teses heréticas, os erros mostraram-se tão patentes que uma onda de indignação sacudiu todos aqueles homens fervorosos. Aí o negócio começou a ficar quente.
uma maioria esmagadora afirmou que o Filho era verdadeiramente Deus, consubstancial ao Pai. Apenas 5 bispos se recusaram a subscrever a declaração nicena, mas como o imperador declarasse que empregaria a força para obrigar a aceitá-la, 3 deles ainda se submeteram e somente 2 preferiram corajosamente partir com Ário para o exílio, equivocadamente, mas reconheço que com coragem, lá para as montanhas da Ilíria. Alguns, mais maldosos, entre outros os Eusébios, o de Nicomédia e o de Cesareia, pensaram que podiam fazer sobreviver às suas doutrinas com uma insignificante mudança de grafia, malandramente. Substituíram a palavra homoousios, que quer dizer da mesma substância, pela palavra homoiousios, que significa de uma substância semelhante. Veja, uma coisa é da mesma substância, substâncias iguais, homoousios. Outra coisa é homoiousios, que significa de uma substância parecida, não igual, parecida, semelhante. É uma diferença. É uma diferença. Entre as duas palavras não há senão um i. Na verdade, em grego não é i, é iota. É a única letra de diferença. É a única letra que diferencia uma palavra da outra. Olha que habilidade. Olha que habilidade. E o iota é do tamanho do i. E tem o som do i também, né? Equivale ao nosso i em português. Pequenininho. Até na hora de escrever, se você não prestar atenção, você não percebe que está lendo homoiousios e vai ler homoousios, se lê correndo. Então, essa era a única diferença gráfica. Alguns sustentaram que é daqui que provém a expressão proverbial, não mudar um iota. Mas a expressão pode vir também do Evangelho segundo São Mateus 5, versículo 18. Acho que dizer também que Mateus 5,18 traz essa expressão, não mudar um iota, e também tem lá um tio, um iota, não mudarão e tal. Dizer que isso é que veio do concílio, acho que é forçação de barra, pois nada na exegese, na manuscritologia, na crítica textual sugere que o texto de Mateus 5,18 tenha sido influenciado, tenha ali um pedaço, uma cópia de um pedaço do documento niceno, né? Mas enfim, é só para dizer que há quem já pensou isso. Entre as duas palavras não há diferença senão de um iota, mas essa diferença mínima na aparência era super fundamental e temos de avaliar bem a importância da jogada. Entre homoousios e homoiousios havia um abismo. De um lado, a identidade com Deus, ou seja, homoousios, consubstancial, mesmas substâncias. Do outro, a simples semelhança, que não é a mesma coisa que igualdade, ou se preferir, a não dissemelhança, o que fica um pouco mais eufêmico, mas ainda uma grande diferença entre um significado e outro. O gênio sutil dos gregos, né, aprendera perfeitamente a diferença, e os padres ortodoxos orientais terão precisamente a missão histórica de afirmar a identidade a despeito de todas as seduções, tentações e argúcias. Esta astúcia ortográfica havia ainda de ter consequências muito graves. O caso ariano parecia, no entanto, resolvido. Depois de se ter hesitado alguns dias sobre a necessidade de promulgar um novo símbolo que precisasse o velho símbolo dos apóstolos usado na igreja primitiva, alguns diziam que isso era inútil, que não se devia levar muito longe a tentativa de fixar os termos dos mistérios e que mais valia conservar as fórmulas do passado, decidiu-se por fim proceder a uma nova redação. E assim caminhou para a redação do símbolo niceno. Lembrando, né, que o concílio tratou ainda de outras questões menores
né, menos graves. A data da Páscoa, por exemplo, foi fixada definitivamente no domingo que se segue ao dia 14 da lua de Nissan, lá em março. Isso foi decidido lá, no Concílio de Nicéia, a data da Páscoa. Né? Repetindo, em que dia ficou colocada a data da Páscoa? Ela foi fixada definitivamente no domingo que se segue ao dia 14 da lua de Nisan, que é, para a gente, no nosso calendário, março. Bom, pôs-se fim também ao cisma egípcio de Melécio, devido à reconciliação dos seus antigos partidários com a igreja, também no Concílio de Nicéia, e foram derrotados os últimos partidários de Paulo de Samósata, ou Samosata, e também de Novaciano, que eram, né, subordinacionistas. Muito bem. Muito bem. Decorrerá já um mês desde a abertura do concílio, mais de 30 dias de concílio, e já se tinha trabalhado bastante. Como o encerramento coincidia com o aniversário da sua subida ao poder, Constantino ofereceu a todos os prelados um grande banquete, durante o qual, empunhando a taça no meio de uma emoção que se justificava pela felicidade do homem de fé sincera, pelo menos tanto quanto pela influência do vinho de Quios, que ele certamente estava tomando, fez o quê? Ele fez um longo discurso para exaltar os resultados do concílio, cheio da manguaça, certamente, e para convidar cada um a manter a paz à sua volta. Deixa disso, senta aí, toma uma. Aí virou para outro bispo: ô bispo, senta aí, toma um goró com a gente, deixa, para que brigar? E ele fez esse longo discurso, exaltando os resultados do concílio, convidando cada um a manter a paz à sua volta e evitar toda a inveja e discórdia, aproveitando a ocasião para sublinhar incidentalmente o seu papel de bispo do exterior, como ele próprio declarou. Assim ele se chamava, o bispo do exterior. Depois, munidos de cartas do imperador para as suas ovelhas, cumulados de presentes, os delegados partiram. Deus quis, disse Constantino, que o brilho da verdade prevalecesse sobre dissentimentos, cismas, perturbações e venenos mortais da discórdia. E estava convencido disso. Na próxima aula, nós veremos o símbolo de Nicéia. Até a próxima, se Deus quiser.